Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Tem. Bom, quero compartilhar com vocês hoje um devocional. E aí tá na playlist, convido vocês a acessarem a playlist devocional, que são... Eu vou compartilhar palavras assim aleatórias de coisas que eu oro e tô lendo e recebo geralmente no meu momento devocional, ok? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que tá lá em João 6,30. Eu vou ler só o versículo 30, mas depois eu queria que vocês lessem tudo, porque você já deve conhecer a história, mas para entender todo o contexto. Diz assim, ó: disseram-lhe, pois, que sinais podes fazer tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? E aí, no contexto dessa passagem, um pouquinho antes disso aqui, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. Então, alimentou uma multidão, foi um milagre tremendo. Quando eles viram que Jesus podia alimentar eles, a Bíblia fala que Jesus partiu dali para outro lugar e eles foram atrás de Jesus. E aí, colocaram Jesus esse desafio. E aí, eu comecei a refletir sobre isso. E enquanto eu refletia, o Espírito Santo falou comigo duas coisas e é o que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é, para que nós possamos ser usados como canal, né, de Deus para manifestação de milagres, de curas, de maravilhas, porque a Bíblia fala que os sinais seguiriam, né, aos que crescem. Existem alguns pontos que Deus precisa ainda trabalhar em nós. E aqui eu vejo um ponto assim primordial. Eu me coloquei no lugar de Jesus nessa hora. Ele tinha acabado de fazer um grande milagre e aí o povo tentou manipular ele para que ele fizesse um outro sinal. Não precisava mais de sinal. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão inteira com 5 pães e 2 peixinhos. Já era um milagre tremendo, não tinha mais nada. Não precisava ser feito mais nada, mas o povo tenta manipular. Mas na verdade o povo queria manipular não porque o povo queria crer que era ele. É que o povo queria mais o milagre. Na verdade, o povo queria o milagre que resolvesse os seus problemas. O povo via Jesus como alguém para resolver os problemas. Quando na verdade Jesus ali explica para eles que ele é o pão da vida, né? Jesus está tentando explicar para aquele povo que há algo muito mais excelente do que qualquer milagre que ele possa fazer aqui na terra, que é a salvação. Há algo muito maior. Mas as pessoas viam ele como um solucionador de problemas. E quantas vezes nós não somos exatamente assim? Vemos Jesus como um solucionador de problemas. Eu vou para a igreja porque ele vai resolver o meu problema. Eu procuro uma religião porque ela vai ter que resolver o meu problema. Quando, na verdade, a gente tem que procurar Deus, Jesus, para nossa alma ser salva. Esse é o presente principal. Isabela, mas Deus não faz milagre? Faz. Aí é nesse ponto que eu queria entrar. A primeira coisa que eu entendi aqui é que para que eu possa ser canal de Deus, eu preciso ter alguns pontos sendo tratados em mim. E aí, quando eu me coloquei no lugar de Jesus, eu pensei: como eu reagiria diante de um desafio como esse? Alguém dizendo pra mim: faz outro sinal pra gente crer que é Jesus mesmo. Faz outro sinal pra gente crer que Deus te usa de verdade. E aí eu penso que talvez eu aceitaria esse desafio. E aceitaria esse desafio dizendo: vou fazer outro para que vocês creiam que é Jesus, pra glória de Deus. Mas quando na verdade, cair nesse desafio revelaria a intenção do coração, que não era a intenção de Jesus, mas quando eu me coloquei no lugar eu pensei, talvez fosse a minha. Qual a intenção? Reafirmar o meu ministério, ou reafirmar o meu chamado, ou me justificar. A gente, como ser humano, temos um problema sério. A gente tem a necessidade de se justificar e de se defender. Mas quando a gente está em Cristo, Ele passa a ser o nosso juiz, Ele passa a ser o nosso advogado. Não há necessidade de você reafirmar nem defender o seu ministério. Quem vai fazer isso por você é Deus, através de sinais e maravilhas. E naquele momento, Jesus sabia disso. E Jesus sabia que aquele desafio, assim como o diabo desafiou ele no deserto, não produziria fruto nenhum. Então Jesus tinha um coração já amadurecido, né? Claro, ele é o mestre, e para nos ensinar de que a gente não pode cair nesses desafios. Os milagres e qualquer milagre ou qualquer cura que Deus for manifestar é sempre para a glória dele, sempre, sempre. Ainda que esse milagre possa sim justificar o seu ministério, não será por você, será o Espírito Santo que vai fazer. E ali Jesus entendia isso. Mas tem um outro ponto também que eu percebi em relação a pedidos atendidos, né? Porque que muitas vezes a nossa oração ou algo não é atendido. Eu fico extremamente assim,
incomodada quando eu vejo alguém com uma necessidade especial em relação principalmente à doença, né? Na mesma hora minha alma se incomoda, meu espírito se incomoda e eu penso, caramba, se Jesus é o mesmo hoje e sempre, por que não manifesta a cura na vida dessa pessoa? Por que essa pessoa continua talvez doente? Existem milhões de outros problemas, mas esse é um que eu fico extremamente incomodada. E aí, lendo essa passagem, o Espírito Santo começou a falar comigo. Há pessoas que querem Jesus para ser solucionador de problemas. No coração dela não há uma conversão genuína, nem um entendimento de que se ele não fizer, ele é Deus, sabe? E aí Jesus não tem por que manifestar. Jesus não quer que... E aí, o que eu quero dizer com isso? Deus não quer que ninguém sofra, é óbvio. Só que a gente precisa entender que muitos dos nossos sofrimentos são por escolhas nossas. Então, quando Jesus vai manifestar uma cura ou um milagre, é porque ele já conhece teu coração e essa cura e esse milagre vai produzir glória ao nome dele e vai te salvar. Agora, se teu coração é um coração como daquele povo que não tinha pretensão nenhuma de estar com o Messias, eles estavam com o Messias, era o momento de aprender dele, eles queriam a solução dos problemas, não tinha por que Jesus ficar manifestando milagres. E aí, o que eu aprendi com essa passagem hoje é que assim, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, ele vai cuidar de mim, das minhas necessidades. Mas qual é a maneira que ele resolve meus problemas? Me ensinando princípios. O que a gente precisa entender é que a maioria dos problemas que a gente vive são escolhas nossas e escolhas erradas. E aí eu lembro daquela passagem de Osés que diz: meu povo é destruído por falta de conhecimento. O que eu tenho aprendido com o Senhor é que quando eu comecei a andar com Jesus, eu abri meu coração para aprender os princípios. Sabe? Assim como nos evangelhos mostra Jesus ensinando parábola por parábola e dando ensinamento ao povo, ele que continua fazendo isso através da Bíblia e ele continua fazendo isso. E aí quando a gente aprende princípios, a gente começa a encontrar as soluções dos nossos problemas, porque a gente começa a viver uma vida de princípio e, como meu pastor sempre fala, e não uma vida só de milagres, entendem? Então, o aprendizado que eu quero deixar com vocês hoje, que é o que eu aprendi, é que se eu quero ser canal de Deus, eu preciso ter a minha mente totalmente submissa ao Senhor. Entender que eu não preciso reafirmar nada. Tudo que eu vier a fazer precisa ser para a glória dele. E se ele não fizer, é porque ele sabe qual é o melhor. E que se eu estou buscando cura, se eu estou buscando solução para os meus problemas, primeiro eu preciso entender que Deus é Deus fazendo ou não fazendo. E segundo, eu preciso estar disposta a me arrepender e aprender os princípios que ele tem para me ensinar, para que eu possa encontrar as soluções dos meus problemas. E entender que tudo que acontece na nossa vida precisa ser para manifestação da glória de Deus. Se tivermos um coração puro diante do Senhor, eu acredito que não existe um não dele para nossa vida, né? De nos abençoar, de fazer sim milagres acontecerem, mas antes de te abençoar com qualquer coisa, ele precisa tratar o teu coração. É a mesma coisa se você tem um filho, né? Tá passando por uma situação financeira difícil, mas você sabe que seu filho é um gastador, né? Eu acredito que você não vai sair dando dinheiro na mão dele. Primeiro você vai tentar orientá-lo a respeito da maneira errada que ele procede para depois sim abençoá-lo. Então eu acredito muito dessa forma, que antes de Jesus liberar qualquer tipo de bênção, ele precisa nos ensinar o caminho do princípio, para que quando a bênção chegar a gente não desperdice aquilo que Deus nos entregou. E lembre-se, como diz um louvor, né? Se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ainda que a gente precise resolver tantos problemas, o maior que a gente precisa resolver de todos é aonde a gente vai passar a nossa eternidade. E eu espero e creio que nós vamos nos encontrar no céu. Amém? Espero que essa palavra tenha te abençoado. Graça e paz.